Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje é dia 21 de setembro de 2020. Eu venho relatar uma experiência que eu tive com Deus, uma visão que o Senhor me deu na madrugada do sábado para o domingo. Com o pastor Eduardo Santos. E Deus me mostrou bem claro o pastor Eduardo Santos, né? E vamos orar para que Deus possa cada dia mais dar força para o servo dele, para que ele possa estar abrindo os ministérios, para que essa palavra maravilhosa, essa palavra de doutrina que ele sempre pregou e sempre tem pregado, possa chegar nos quatro cantos deste mundo. Deus me mostrava o pastor Eduardo Santos chegando aqui em Guarulhos, né? Ele não veio de avião, ele não veio de ônibus. Eu não sei, na verdade eu não sei nem como ele veio, porque quando me avisaram, ele já estava bem próximo da minha rua, né? Aí falaram assim, o pastor Eduardo Santos chegou, me chamaram, né? Aí eu fui lá, recebi o pastor Eduardo Santos, né? Aí recebi ele, a gente veio andando pela rua, conversando, não viemos de carro, mas viemos andando, né? Viemos andando pela rua, aí chegou na casa da minha mãe, apresentei ele para minha mãe, ele conheceu a minha mãe, e aí nós fomos direto para a igreja, né? E aqui onde eu moro, aqui em Guarulhos, ainda não tem a IPFD ainda. Mas na visão e sonho, já tinha 2 ministérios. E nesse primeiro ministério, que o pastor Eduardo Santos chegou, eu era o dirigente desse ministério. E olha que eu não faço parte da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Mas se assim for a permissão de Deus, eu farei. Então, eu era dirigente desse ministério. E quando nós chegamos no ministério, o pastor Eduardo Santos pregou a palavra. E a gente estava tão maravilhado conversando com ele, de como tão rapidamente ele chegou lá. Ele chegou aqui em Guarulhos, vindo lá de Aparecida de Goiânia, sendo que ele não veio nem de ônibus e nem de avião. A gente nem sabia como ele chegou, né? E a gente conversando com ele, eu me lembro muito bem que ele estava em 3 pessoas. Era ele e mais 2 irmãos. Mas eles estavam tudo com a camiseta laranja. Tava com as camisetas igual, a camisa social. Não sei se era o pastor Alejandro, não me lembro quem que eram os irmãos. Eu sei que era o pastor Eduardo Santos e mais 2. Aí ele chegou, a gente conversando com ele. Irmãos, uma simplicidade tão grande, uma humildade tão grande. E todos os irmãos estavam muito alegres de ter visto ele lá. Então, depois que ele pregou a palavra, e a gente perguntava para ele como que ele chegou tão rápido aqui em Guarulhos, né? E ele lembra que depois que ele pregou a palavra, a gente estava no fundo da igreja, e ele chamou 3 jovens lá para frente, né? 3 homens. E tinha um rapaz que estava com a cabeça abaixada. Aí ele olhou para mim e falou assim: irmão Miguel, aquele rapaz que tá com a cabeça abaixada é um demônio. Um demônio tá na vida dele. Por isso que ele tá daquele jeito, triste, cabisbaixo. Aí quando ele chegou até o jovem, numa simplicidade tão grande, aí ele expulsou o demônio daquele jovem. E quando ele expulsou o demônio daquele jovem, eu dei um abraço muito grande, muito gostoso naquele jovem, um abraço bem forte naquele jovem. Aquele jovem, ele era cantor, ele era levita. O mais interessante, irmãos, foi que as pessoas não ficaram olhando para ele julgando ou apontando, ou criticando. Mesmo ele sendo cantor, ele cantando para Deus, ele estava endemoniado.
E aquelas pessoas que estavam no nosso ministério não olharam com um olhar diferente para ele. Muito pelo contrário, quando o pastor Eduardo Santos expulsou aquele demônio, todo mundo se alegrou com ele, todo mundo ficou muito feliz. Todo mundo, a gente via a cara de felicidade dos irmãos quando o demônio foi expulso daquele jovem, porque ali o pastor Eduardo Santos falou: agora você pode fazer a obra de Deus, porque você já está liberto. E todo mundo se alegrou, irmãos, numa alegria tão grande, um amor tão grande. A igreja muito simples, mas só que era uma igreja unida, uma igreja amorosa. E agora, nesse momento, Deus me faz lembrar da primeira igreja primitiva, que os irmãos eram todos unidos. Eles tinham um amor muito grande. Eles tinham tudo em comum. E nessa igreja era assim, ela estava toda pintada de verde, pastor Eduardo Santos de laranja, e todos os irmãos sentados. E quando o pastor Eduardo Santos expulsou o demônio daquele jovem, todo mundo se alegrou com aquele jovem. Todo mundo ficou muito feliz por aquele jovem ser liberto. Não teve julgamento, nem apontamento, ninguém criticou. Mas todo mundo se alegrou com aquele jovem. E aí daqui a pouco o pastor Eduardo Santos saiu e foi para outro ministério que a gente tinha. Aí me avisaram, falaram: irmão Miguel, o pastor Eduardo Santos foi pregar no outro nosso ministério. Aí eu fui chamar aquele jovem. E daqui a pouco aquele jovem já estava... Satanás estava querendo oprimir novamente aquele jovem. Era um rapaz moreno. Satanás querendo oprimir. E aí eu convidei ele para ir lá onde o pastor Eduardo Santos estava pregando, ia pregar. Aí ele foi. Quando a gente chegou lá, eu falei assim para esse jovem, eu falei: olha, Deus já te libertou, não deixa Satanás te oprimir não. Agora você pode pregar, agora você pode cantar para Deus, você pode adorar a Deus. Eu falei para ele: olha, tenha certeza que quando você abrir a sua boca para cantar, muitas pessoas vão ser libertas, muitas pessoas vão ser curadas e muitas pessoas vão se render aos pés de Jesus através da sua vida. E ali ele se alegrou, não deixou Satanás oprimir ele, ele se alegrou. E ali a gente fomos juntos. E quando a gente entramos no outro ministério, no nosso outro ministério da IPFD que tinha aqui em Guarulhos, eu me lembro que o pastor Eduardo Santos, ele abriu uma gaveta e pegou alguns papéis. E todo mundo se maravilhou, porque como que o pastor Eduardo Santos sabia que naquela gaveta tinha os papéis, sendo que ele nunca entrou na igreja? E pegou aquele papel numa simplicidade tão grande, num amor tão grande, numa humildade tão grande, e pegou aqueles papéis e foi para frente. Então quando ele foi para frente, a visão se acabou. E depois que eu acordei, é como se Deus tivesse falado assim comigo, que o servo dele tem um amor muito grande pelas almas, pela obra do Senhor. E ele veio lá de Aparecida de Goiânia até aqui em Guarulhos para pregar a palavra de Deus numa igreja que era simples, uma igreja humilde. Então a gente vemos que o pastor Eduardo Santos, assim o Senhor me mostrou, que ele não mede esforço quando se trata da obra do Senhor. Por isso eu falei para os irmãos orar, porque eu creio que em breve esse ministério vai chegar aqui em Guarulhos. E é Deus já me mostrando que logo logo chegará em Guarulhos. E Ele próprio irá vir aqui pregar a palavra do Senhor. Não que Ele seja um homem importantíssimo, um homem que tem que ser venerado, não. Mas que Deus escolheu ele para dar continuidade nessa obra maravilhosa, para continuar pregando a salvação, para continuar ministrando o santo evangelho, a santa doutrina do Senhor. E que eu creio que Deus irá erguer ele para fazer muitos sinais, prodígios e maravilhas através da vida do pastor Eduardo Santos. Eu creio que Deus vai fazer muita coisa através da vida do pastor Eduardo Santos. E a humildade, a mansidão, a alegria que Deus me mostrou na vida do pastor Eduardo Santos foi algo muito lindo. Então, irmãos, vamos continuar orando pela vida do nosso pastor, do nosso querido pastor, para que Deus possa continuar abençoando ele espiritualmente,
para que Deus possa usar ele tremendamente nos 4 cantos desta terra. E vamos orar para que Deus também possa trazer recursos financeiros para que outros ministérios da IPFD possam ser abertos no Brasil e no mundo. Vamos orar para que Deus possa guardar a família dele, sua esposa, seus filhos, e que a cada dia mais e mais o nome de Deus possa ser glorificado na vida do nosso pastor. Amém? Essa foi a visão que Deus me mostrou, que o servo dele tem um amor muito grande pela obra e pelas almas, e que ele não mede esforço para ir nos lugares para fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.